Opa, fala aí pessoal, sou Felipe Rezende, trabalho mais de 20 anos com desenvolvimento de sistema e hoje eu sou arquiteto de solução aqui na Azul. Aproveitando, vou iniciar a minha audiodescrição. Sou um homem branco, cabelos negros, barba feita, estou usando óculos, camisa cinza e atrás de mim um fundo branco. Bem, vamos falar sobre Open Finance. Elegi alguns tópicos aqui para dar um briefing para vocês sobre o Open Finance. Falar o que é o Open Finance em si, com quem podemos compartilhar os dados, as vantagens e se os nossos dados, os meus dados, estão seguros. O Open Finance, o sistema financeiro aberto, é a regulação que cria o padrão de como os bancos e instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central compartilharão dados dos seus clientes, claro, a partir de um consentimento voluntário. Consentimento desse próprio cliente. É uma solução tecnológica, bem estruturada, foi criada para facilitar o compartilhamento do histórico de crédito de uma pessoa. Mas como isso vai funcionar? Como isso já funciona, né? Bem, uma pessoa ou empresa pode optar pelo compartilhamento de seus dados por meio de canais digitais. E quem decide as informações que serão compartilhadas é a própria pessoa, esse usuário em si. E já de posse dos dados que foram compartilhados, as instituições financeiras poderão ofertar serviços financeiros de acordo com o perfil de cada cliente, como empréstimos com taxas menores, seguros, também com valores menores ou com coberturas melhores. Dá um exemplo aqui mais claro, e acho que a maioria dos brasileiros acabam tendo esse problema e acontecendo isso, né, e vou poder utilizar o Open Finance. Um exemplo, você deseja financiar um apartamento e você sempre teve conta, cartão, seguro, tudo com o Banco A. No entanto, quando você foi fazer o financiamento, você viu que a prestação ficou muito alta, o financiamento feito pelo Banco A, esse banco que você já é cliente há muito tempo. E como você estava ali navegando pela internet, procurando por um apartamento, você acabou vendo a propaganda do Banco B, que possui taxas de juros e financiamento imobiliário melhor do que a do Banco A. No modelo tradicional, ou no modelo antigo, você teria que imprimir, levar extratos, contra-cheque, tudo que pudesse dar garantia ao Banco B, que você possui a capacidade de pagar aquele financiamento. O banco, depois de receber todos esses papéis, essas impressões, claro, isso poderia ser enviado também por e-mail. Mesmo assim, você teria que digitalizar, enfim, capturar todas as informações para levar para o Banco B. Então, o Banco B, depois de verificar todas essas informações, verificar se elas realmente não são falsas, né? Ele poderia ainda solicitar mais informações para você, e só assim, depois de toda essa verificação, dizer se aprova ou não o seu financiamento. Agora, imagina se você quisesse fazer isso com diversos bancos, além do Banco B, o Banco C, o Banco D, o Banco E, ou instituições financeiras que fazem financiamento imobiliário. Já com o Open Finance, você consegue compartilhar todo o seu histórico e sua vida financeira do Banco A para o Banco B, por meio de um canal digital, tornando todo esse processo rápido, mais barato e seguro. Tá, mas com quem eu posso compartilhar meus dados? Você poderia compartilhar seus dados, assim como está sendo exibido na tela, com bancos, que são aquelas instituições financeiras que são mais conhecidas, as tradicionais, e que vêm buscando a cada dia evoluírem mais para se adaptar, né, e estar ali coerente com o Open Finance. As cooperativas de crédito, que são instituições financeiras formadas pela livre associação de pessoas, que se unificaram para prestar serviços financeiros exclusivamente a seus associados. As fintechs, que é o nome que está aí no hype, né? Que, explicando de uma maneira mais simples, são empresas que usam a tecnologia e a inovação aplicada à solução de serviços financeiros. Plataformas de investimento, também hoje estão se tornando bem comuns, que disponibilizam ao usuário final um site, um modelo digital, para ele poder fazer desde a compra de um CDB, um CDI, né, um investimento em si, até mesmo investir diretamente na Bolsa de Valores. E outras empresas habilitadas pelo Banco Central. Além dos bancos, as corretoras de valores, seguradoras, fundos de previdência, empresas de câmbio, previdência e pensão poderão participar de todo esse ecossistema.
sendo sempre regulado pelo Conselho Monetário Nacional e pelo próprio Banco Central. Vantagens. Falar um pouquinho sobre as vantagens. Tem uma lista bem grande aí, eu vou falar de algumas delas porque meio que elas se complementam. A maior competitividade. Com o fácil compartilhamento dos dados e com a diminuição dos custos, a instituição financeira deverá aumentar a oferta de produtos. E assim acontecerá um leilão reverso das ofertas. Então, imagina, assim que o banco A verificar que o banco B possui uma proposta de financiamento imobiliário melhor que a dele, e você optar por transmitir as suas informações para o banco B, o banco A poderá fazer uma contraproposta para você, oferecendo a mesma taxa de financiamento para você continuar ali, ou até uma taxa melhor, fazendo assim um leilão reverso de ofertas. Maior transparência. Como tudo vai ocorrer de forma digital, você poderá comparar as ofertas e não cair em pegadinhas. Vai estar tudo às claras ali, já com os valores finais. Custos reduzidos. Já que o compartilhamento já passaram por uma certificação prévia, o banco A, o banco cedente, ele verificou todos os seus dados para você ser cliente daquele banco A. Então, ele passou lá pelo processo de fraude, de lavagem de dinheiro, todo o processo custoso ele já fez. E você tem ali, talvez, 10, 20 anos que você faz parte daquele banco ali como cliente. Então, isso traz uma certificação prévia para o banco B, que não terá que ter esse mesmo esforço de certificação que o banco A já teve. O compartilhamento dessas informações ajudará o banco B a ter um custo reduzido nessa operação. Menores taxas. Com os custos reduzidos, é previsto que as taxas sejam mais atraentes e haja uma concorrência entre os bancos trazendo isso. Então, assim, facilidade de conseguir crédito é um outro fator que deve acontecer, porque como você poderá fazer portabilidade de um banco para o outro, você poderá verificar em diversos bancos ou instituições financeiras um financiamento, um seguro. Isso vai trazer facilidade em você conseguir crédito. Contratar produtos com taxas menores. Bem, isso tem a ver com tudo, né? Com o que a gente falou anteriormente, né? Custos reduzidos, a opção ali de fraude, né? Ter uma certificação prévia, a portabilidade de crédito, fonte de receitas variáveis, serviços vão estar cada vez melhores, existirá melhor experiência para o usuário. Imagina, antigamente você tinha que ir na agência bancária levar um monte de papéis para provar que você tem a capacidade de pagar aquele financiamento, né? Como o exemplo que eu citei. Agora, você poderá fazer tudo online, né? Via um canal digital. E maior segurança de informações. Falando sobre segurança, né? Meus dados estão seguros? Tudo vai ser supervisionado sempre pelo Banco Central, desde o consentimento do dado que você deseja compartilhar, bem como a expiração desse consentimento. O consentimento ele vai ter um prazo máximo de expiração de 12 meses. E você configura tudo que você quer compartilhar e pelo tempo que você quer compartilhar. Você pode compartilhar por um mês e pode compartilhar por 12 meses no máximo. Então, o Banco Central ele será responsável por verificar se essa expiração está sendo seguida, se o banco B continua a consultar seus dados no banco A, mesmo depois da expiração. Toda a transmissão ocorrerá via APIs. As APIs são um conjunto de rotinas, um padrão de programação para acesso a aplicativos de software, ou uma plataforma baseada em web. A sigla API refere-se ao termo Application Programming Interface, uma interface de programação de aplicativo para aplicativo. As APIs para o Open Finance terão de obedecer alguns padrões para garantir a segurança da transação. Então, assim, para que tudo ocorra de forma segura, as empresas terão que ser homologadas, as instituições financeiras terão que ser homologadas. E ela vai obedecer alguns pilares, que são os pilares de consentimento, que vai assegurar que o titular consente compartilhar as informações, a autenticação, para garantir a identidade de quem está fazendo aquele consentimento, se é o usuário mesmo, dono daquela conta, né? E autorização,
que permite que o sistema prossiga após ter sido verificada a autenticação e o consentimento. E para formalizar os padrões, e assegurar que tudo isso que eu acabei de citar foi criado de forma segura, foi criado o protocolo FAP. FAP, o Financial API, é o padrão de construção de APIs para o mercado financeiro. O protocolo FAP tem como base as tecnologias ALF 2.0 e o OpenID Connect. O ALF e o OpenID Connect serão um pouco melhor explicado pelo Boar quando formos falar lá de Cian. Pessoal, isso era tudo que eu tinha para falar de vocês. É um briefing sobre Open Finance. Obrigado. E agora é com você de novo, Mário. Obrigado, Felipe. Deu uma aula para a gente aí de Open Finance. E aí, complementando, né, falando um pouquinho de modelo de negócio. Tá bom, o Felipe explicou aí o que é o Open Finance, né? Mas e aí, na prática, né, como que a gente implementa isso? Como a gente de segurança e que cuida dessa parte aí de AM, né, como que a gente ajuda a desenvolver esses modelos de negócio? Então, basicamente, tem 3 modelos de negócio aí principais que a gente está procurando atender, né? Pessoa física, pessoa jurídica e modelo de pagamentos. Aí eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre cada um deles, começando aí por pessoa física. Então, assim, como que a gente consegue ter um modelo de negócio pessoa física, né? Então, assim, você é um parceiro comercial, né, que quer oferecer serviços financeiros na sua página, no seu site, né, no seu modelo de negócio. Então, pensando assim, por exemplo, um grande supermercado, uma empresa de e-commerce, enfim, que quer oferecer lá entre os seus serviços, né, também serviços financeiros e quer entregar esse serviço diretamente para a pessoa física. Para que esse modelo seja disponibilizado pelo parceiro, né, ele pode contar com todo o auxílio aí do banco, né, que já tem experiência aí em como disponibilizar esses serviços. Então, o primeiro ponto é a adesão de conta pagamento, né? Então, você pode criar uma conta pagamento para o seu cliente, né? E aí, com isso, ele vai ter acesso aos benefícios de uma conta pagamento vinculada ao parceiro diretamente. Então, você, ao invés de ter uma conta do banco, você vai ter uma conta ali do supermercado X, por exemplo. É a parte de serviços financeiros também. Acesso a múltiplos serviços como Pix, empréstimos, seguros, investimentos, né? Tudo isso você pode disponibilizar também para o seu parceiro. A parte de cashback, que é obter retorno de gastos em forma de cashback, não só no site, como também nas lojas, né, do parceiro. Então, você pode ir utilizando esses serviços financeiros através do parceiro e depois, na hora que você for comprar no site ou nas lojas desse parceiro, você tem aí um retorno financeiro de cashback. E também a possibilidade de oferecer cartão de crédito white label, ou seja, você oferece cartão de crédito personalizado para o seu time de futebol, para a sua empresa, para o seu, enfim, para o seu modelo de negócio. Falando agora um pouquinho de pessoa jurídica, a possibilidade aí, nesse caso, esse modelo, né, de possibilitar, por exemplo, uma carteira digital onde os clientes carreguem valores em sua carteira digital. Como assim? Muitos parceiros, né, por exemplo, disponibilizam, grandes empresas do ramo de alimentação, por exemplo, né, disponibilizam lá uma carteira digital onde você pode fazer uma carga de dinheiro para poder consumir. Muitas vezes também esse modelo é utilizado para poder presentear funcionários, presentear pessoas. Então, você cria ali um conceito de carteira digital. Só que existe uma série de regulações, né, do Bacen, especialmente quando você começa a trafegar um volume muito grande de dinheiro na sua carteira digital. E como o core business, né, dessa empresa não é o financeiro, e sim de alimentício, por exemplo, né, então ele pode utilizar os serviços do banco para alavancar aí todas essas normas, né, atender todas essas normas do Bacen. Então o parceiro utiliza a expertise do banco e com isso ele consegue atender todas as normas do Banco Central. E não só isso, né, ele terceiriza toda a parte da sua operação financeira ali da carteira digital para o banco. Também a possibilidade de fazer cash-in e cash-out. Então os clientes do parceiro podem realizar operações de cash-in e cash-out em cenários de múltipla sociedade. Então, um exemplo você tem, por exemplo, um site de e-commerce, né, que disponibiliza vários e-commerce diferentes de várias empresas. Então, você centraliza toda essa parte de arrecadação e aí você permite que o cliente final faça compras, né, nesse e-commerce e toda a arrecadação seja depois movimentada pelos sócios da empresa. Então, também é isso. Além disso, também é possível, né, oferecer financiamento, né, gerar capital de giro
para essas empresas e também para os clientes do parceiro. E por último, né, falando um pouquinho de pagamento, existe a possibilidade também de disponibilizar meios de pagamento através do QR Code, né, de forma simplificada, né, tanto no PDV como também na maquininha. Vou dar um exemplo, né? Então você vai, por exemplo, a um posto de gasolina lá no seu carro e na hora de fazer o pagamento, ao invés de você usar o cartão de crédito, débito, que pode ter um custo mais alto, você consegue fazer o pagamento através do QR Code, né? O QR Code aparece direto na tela do PDV ou na máquina de pagamento, e aí o cliente escaneia e ele consegue fazer esse pagamento no seu próprio banco. Com isso, você permite uma centralização da arrecadação, ou seja, todo o dinheiro daquela rede de postos de gasolina vai para uma conta de passagem e a partir daí ele é distribuído de forma centralizada. E como eu falei, esses pagamentos também podem ser feitos através da instituição favorita do cliente. Então, são esses os modelos de negócio que a gente precisou, com o nosso CIAN, né, atender. E aí, agora eu vou passar para o Boaro. Meu nome é Ricardo, mas todos aqui me chamam de Boaro, né? Eu sou um homem de cabelo curto, pele clara, estou usando uma camisa cinza e no meu fundo aqui tem uma estante e é uma parede bege, né? Então, eu faço parte da equipe do Mário e aqui do Felipe, juntos somos responsáveis aí pela parte de autenticação e autorização de acesso, né? Eu tenho aproximadamente 20 anos de experiência nesse segmento, onde passei por diversas mudanças tecnológicas de lá até hoje, né? Já passei por algumas, por empresas de telecomunicação, consultoria, seguros, e atualmente com inovação aqui na ZUP. Hoje, estamos trazendo alguns tópicos a respeito do CIAM, né? Que é o Custom Identity Access Management, como suas diferenças, como o IAM, que é onde a gente tem mais dúvida a respeito de um e do outro, né? A gente também traz as suas principais features e também passaremos um pouco, por isso que o Mário falou, pelo produto que nós estamos criando, né? Então, a gente espera que a gente possa trazer aí mais esclarecimentos do que dúvida e que vocês gostem aí do assunto da apresentação. Então, hoje a gente gostaria aqui de iniciar a nossa apresentação falando um pouco sobre o CIAM, né? Pois é uma sigla que nasceu há algum tempo, mas que ainda hoje gera dúvidas e confusões, principalmente com o IAM, né? Então, o gerenciamento de identidade e acesso de cliente é uma solução voltada para os clientes, que tem como objetivo principal gerenciar e controlar todos os acessos do cliente da sua empresa, ou seja, os consumidores do seu serviço, do seu produto e do seu negócio. Essa solução oferece aos consumidores a possibilidade de criar suas próprias credenciais, confeccionar sua senha e controlar os seus produtos, seja através de um portal web ou até mesmo através de um aplicativo mobile, que é o que está mais comum ultimamente, né? É uma solução que independe do tamanho ou segmento da sua empresa, né? E para manter esse ambiente sempre saudável, é fundamental uma governança para que seja mantido as melhores práticas e as recomendações de segurança. Tudo para oferecer uma jornada fácil, rápida e disponível e que proporcione confiança também, tanto para o cliente como também para a empresa, né? Quando nós cadastramos e acessamos o Netflix, por exemplo, para assistir um vídeo, a Amazon para fazer uma compra de um produto, ou até mesmo o seu banco para checar um e-mail, você está utilizando uma solução de CIAM oferecido pela empresa para proporcionar todo o conforto e acesso via internet, né? Já quanto ao IAM, que também é um gerenciamento de identidade de acesso, mas esse está voltado para o uso interno, para o uso colaborativo. Isso é, o IAM é uma solução voltada para colaboradores, terceiros e call center da sua empresa. Mas o CIAM e o IAM, eles compartilham algumas semelhanças, como o login único, a autenticação e o gerenciamento de ciclo de vida. Mas por gerenciar funcionários internos, o IAM acaba sendo uma solução com requisitos particulares, pois ele deverá tratar e gerenciar os acessos aos diversos recursos corporativos da empresa, permitindo
apenas que usuários válidos e com os respectivos direitos acessem os recursos, né? Quanto ao registro, o CIAM precisa ter uma atenção muito maior voltado para a usabilidade, pois o onboard ele é provocado pelo cliente. Então, deve trazer uma facilidade e uma clareza em toda a sua jornada. Já no IAM, normalmente é o RH que realiza esse registro, o que também fica responsável por informar eventuais alterações, como mudanças de departamento ou status, né, licença, férias, e o desligamento desse funcionário. Estamos trazendo aqui hoje 4 grandes benefícios que uma empresa pode receber ao implantar um CIAM, né? Então, o primeiro, a gente traz aqui a experiência diferenciada, porque é muito importante pensar em uma jornada diferenciada, fácil e ágil, né? A simplicidade nessa etapa é muito importante para a continuidade do onboard e também para segurar esse cliente, para ele continuar, para ele executar até o final. Construir uma relação de confiança com o cliente é a segunda, pois essa confiança já deve iniciar no onboard, levando todo o conforto e segurança para esse cliente. O terceiro é mais envolvimento com o cliente. Então, é proporcionar que o cliente possa acessar e realizar as alterações realizadas por ele mesmo através dos seus produtos e de forma segura e rápida. Por último, a gente traz aqui o suporte, suportar alto número de requisições, né? Oferecer um ambiente robusto para as 24 horas dos 365 dias no ano. Esses são apenas as principais que a gente elencou, mas a gente pode ficar aqui horas e horas discutindo sobre benefícios que o CIAM pode oferecer e oferece a uma empresa, né? Aqui a gente traz as principais features, né? Então, a gente tem aqui do lado do CIAM, a gente traz o gestão de consentimento, que é uma particularidade que ele precisa ter. A gente tem o onboard, que é um onboard tanto que ele é provocado pelo cliente, como ele também é customizado conforme o segmento e o negócio da empresa. O dimensionamento para lidar com dezenas de milhões de clientes. A gente tem o múltiplo fator de autenticação, que é aquele prover para o cliente a possibilidade dele acessar através de um segundo fator, não só através do usuário e senha, mas através de um PIN via SMS, através de um OTP, através de uma leitura do QR Code. A gente também tem o RBA, que é o risco baseado no acesso, a gente pode também proporcionar isso. Um grande exemplo que a gente dá para esse RBA é a viagem impossível. O que significa isso? Aquele usuário que ele acessou, ele tem o costume de acessar do Rio de Janeiro, por exemplo, e em 5 minutos depois de um acesso no Rio de Janeiro, ele acessa de São Paulo. Então, a gente sabe que essa viagem ela é impossível. Então, o CIAM ele pode prover isso como uma forma de segurança para informar ao cliente que está tendo um acesso indevido. Outra feature também bem importante é a federação com rede social. O CIAM pode promover essa federação, né? Já do lado do IAM, a gente conta com uma hierarquia corporativa, né? Então, a gente trata ali com departamentos, a gente trata ali com cargos, para que a gente consiga ter um gerenciamento de perfis mais detalhado e proporcionar uma melhor governança sobre isso. O onboard, normalmente através do RH, ele tem amplo escopo de pontos de acesso, então usuário partindo de uma VPN, usuários partindo de uma rede X ou Y, né? A gente também tem um gerenciamento de ciclo de vida, importantíssimo, não que o CIAM não tem, o CIAM tem isso, mas do lado do IAM ele é muito provocado pelo RH, então, e muito vivo, o ciclo de vida é muito vivo, porque nós temos funcionários saindo de férias, funcionários trocando de departamento, funcionário se desligando, funcionário entrando, então esse ciclo é bastante importante no IAM. Nós também podemos utilizar o MFA e o RBA, e a gente tem a gestão centralizada, que como ele toma conta
desses recursos, dessas aplicações, ele traz uma administração centralizada. A gente não precisa ficar administrando nas pontas. Através dessa centralização, a gente consegue estar executando com mais facilidade e com mais segurança, né? E aqui o que a gente está chamando de CIAM tradicional, né? A gente está chamando o CIAM tradicional como uma solução que a empresa adquire e ela gerencia tudo dentro de casa. Então, isso toda a governança está nas fronteiras da empresa. É um CIAM onde todos os requisitos são para atender um único parceiro, né, com suas respectivas políticas e controle. Como tudo foi implantado para atender essa empresa, toda essa facilidade, toda a engrenagem, ela se torna mais fácil. O onboard, a autenticação, a autorização e o reset de senha passa a ser mais gerenciado, se torna mais fácil você gerenciar tudo isso. Utilizando o exemplo, o Netflix como exemplo, né? Ele possui seu próprio CIAM para atender somente aquele negócio e os seus assinantes, tendo total governança dos dados, né? Pouco tempo atrás, os portais web eram as grandes entradas de clientes, né? Hoje, a app Mobile ganhou o seu espaço e ganha o seu espaço a cada dia. Os negócios também mudaram, fazendo com que as criações sejam realizadas a cada dia, né? Os negócios vão solicitando novas e novas tendências, né? Foi devido a essas mudanças onde surgiu a necessidade de uma empresa vender seus serviços para outras empresas. E para atender esses clientes, as empresas que comprou seus serviços, existiu a necessidade de repensar um pouco sobre a solução de CIAM. E é justamente esse o produto que nós estamos criando neste momento, né? E a gente está chamando aqui de governança multiclientes, né? E o que é isso? É uma solução multi-tenant, onde a governança estará no controle da instituição financeira, por exemplo, e não nas empresas finais. Então, isso a empresa financeira, ela está disponibilizando os seus serviços para um parceiro, mas toda essa governança desses usuários, desses clientes finais, passa a ser da instituição financeira. E aqui a gente traz uma visão desse produto, né, como os principais features e seus requisitos, né? Então a gente tem geração do token não personificado, a gente tem a geração do token personificado, a gente tem a validação de PIN, a gente tem um cadastro progressivo, então esse cadastro ele pode ser, esse onboard, ele pode ser customizado para cada tipo de segmento. A gente tem o cadastro do FIDO, que é justamente uma facilidade para a gente utilizar como o passwordless, então isso a gente traz uma confiança através do dispositivo desse cliente. Fluxo do escopo de autenticação, a gente tem geração de senha em hash, criptografia, então a gente tem as melhores features, tanto de segurança como de negócio, para prover para os nossos clientes, né? A gente também está proporcionando o autosserviço. E o que seria esse autosserviço, né? A gente está junto com o um portal de desenvolvimento, um portal de disponibilidade de API, a possibilidade desse parceiro fazer todo esse setup de forma automatizada, sem ter manuseio de nenhuma pessoa tratando de assinaturas, tratando de credenciais, até mesmo de criação do tenant, né? Então, o que seria isso? O parceiro, uma vez adquirindo um produto, ele mesmo teria condições de estar realizando todo o seu setup, recebendo o seu as suas credenciais e gerando os seus certificados MTLS. Tudo isso para que eles consigam consumir as APIs e todo o nosso serviço do CIAM. Antes de entrar aqui no tópico do nós e do Oppo, eu queria falar um pouquinho só sobre o que a gente está construindo. Então, né, resumindo aí o que o Boaro falou sobre esse desafio, né, que é um grande desafio, porque a instituição financeira ela precisa atender um grande número de parceiros
E cada um desses parceiros, obviamente, tem suas características próprias, né? Sua maneira de trabalhar. Alguns focam muito mais na parte web, outros focam muito mais na parte mobile. Então, é um grande desafio. Cada um desses parceiros tem sua forma de autenticação, tem sua base de usuários, tem a sua maneira de política de senha. Então, é um grande desafio para a gente, como CIAN, conseguir receber essas informações dos diversos parceiros, de diversas formas, seja através do mobile, através da web, e conseguir, de certa forma, confiar nessa autenticação do parceiro, mas, ao mesmo tempo, prover mecanismos para aumentar a questão da segurança, né? Para trazer um nível de maturidade maior, porque talvez esse parceiro tenha uma maturidade menor, e a instituição financeira ela exige realmente um grande nível de maturidade de segurança. Então, um dos nossos grandes desafios aqui, como o Boaro falou, através de múltiplos fatores de autenticação, através de biometria, através de um aplicativo de iToken, a gente conseguir não prejudicar a usabilidade do cliente final, porque no final das contas, o cliente final ele não sabe que por trás de todo aquele mecanismo existe uma instituição financeira, né? Isso é totalmente transparente para o cliente. Então a gente tem esse desafio de fornecer todas essas camadas de segurança com o nosso CIAN, sem em nenhum momento estar prejudicando a usabilidade. Então esse é um dos grandes desafios que a gente conseguiu trabalhar aqui. E a gente utilizou uma arquitetura serverless com Lambda em muitos momentos. Para outros clientes que têm um volume de autenticação e autorização maior, a gente continua com o modelo tradicional, usando Kubernetes. E o desafio também de você manter infraestruturas separadas, né? Como o Boaro falou, multi-tenancy. Então, você tem um tenancy para cada cliente. Então, cada cliente tem uma conta específica, um banco de dados específico, até para a gente poder estar atendendo LGPD e todas as regulamentações também do Bacen. Então, basicamente, resumindo, né, foi esse o nosso desafio aqui, como CIAN, né, como que a gente consegue se adaptar a esse cenário multi-cliente, que é um cenário bem complexo. E dentro desse cenário multi-clientes, né, surge algumas necessidades importantes e que a gente, para não reinventar a roda, a gente aproveitou algumas tecnologias bastante interessantes. Falando um pouquinho de exposição, a gente está trazendo aqui uma ferramenta open source que é o Noise Protocol. Para quem não sabe, né, o Noise Protocol é o mesmo protocolo que é utilizado para criptografar as mensagens do WhatsApp, né? Então, todo mundo que usa aí o WhatsApp, né, que quase todo mundo, na verdade, né, sabe que o WhatsApp ele tem uma criptografia ponta a ponta, que nem mesmo o próprio WhatsApp consegue quebrar. Então, esse mecanismo, né, através do Noise Protocol, depois, se vocês quiserem, eu posso deixar aqui a URL dele, permite um embaralhamento da informação na hora da exposição. Então, como que a gente atuou aqui enquanto CIAN, né? Como que a gente fez? A gente disponibilizou um SDK, tanto na versão mobile, como também em versões web, né? No caso aqui, a gente está focando mais no mobile, no desenho, mas também conseguimos trazer para o web, onde esse SDK é responsável, através do protocolo Noise, por embaralhar e criptografar os dados da request, mesmo dentro de um canal seguro, aí, utilizando TLS. Então, a gente está uma dupla validação de segurança, né? Uma vez que essa informação chega na nossa cloud, né, claro que a gente fornece aí um certificado TLS, também fornecemos credenciais, né, do OpenID para que possa conectar nas nossas APIs, mas essas informações vêm de forma embaralhadas na request. E através do Noise, a gente descriptografa essas informações e aí sim permite que esse parceiro venha a bater nas nossas APIs, de fato, que fazem transações financeiras, né? Saldo, extrato, empréstimo, cartão, Pix e uma série de outras transações. Então, a gente utilizou aqui a mesma solução do WhatsApp. Agora, falando um pouquinho do OPA, né? O OPA também é uma ferramenta open source, bastante interessante. A URL está aqui embaixo, né? openpolicyagent.org. E como eu falei aqui um pouquinho mais cedo, né? Dentro desse cenário tão híbrido que a gente encontra, multi-clientes, né? A gente tem uma dificuldade, e isso tanto dentro como fora, né? Tanto no parceiro, como também na própria instituição financeira. Essas instituições financeiras, principalmente as mais antigas, né, no Brasil, elas têm um grande legado aí de tecnologia, um grande legado tecnológico, né?
Então, desde HackF, com mainframe, passando por AD, Azure AD, LDAP, Keycloak, né, que também é uma ferramenta que é muito utilizada aí também, principalmente nas startups, né, que é uma ferramenta bem interessante aí de AM. Então, você tem um cenário aí muito diverso dentro dos nossos clientes, Ping Identity, Micro Focus, enfim, uma série de provedores aí, AuthZero e por aí vai, né? Estou lembrando alguns agora que estou falando. Então, como que você consegue, de uma forma simples, né, fazer com que haja uma autenticação em qualquer um desses identity providers e que seja gerado um token agnóstico capaz de ser entendido, né, e aceito em todas as APIs? Então, na verdade, o OPA ele vem para resolver esse problema. A gente pode considerar o OPA como um motor de políticas, né, que tem como um dos objetivos abstrair da camada de autorização de um software. Então, dentro do OPA, eu posso criar uma série de políticas, inclusive baseadas em regex, né, que definem quem pode ou quem não pode ter acesso, ou que perfis podem ter acesso a determinadas APIs. Além de abstrair completamente, né, a camada de autenticação. Então, ele é capaz de realizar e validar tokens de forma agnóstica de diferentes providers, aí, como eu já falei, Micro Focus, Azure AD, Keycloak, enfim, né? E também permite que diferentes serviços e modelos de autenticação consumam os serviços da APIs do Bank as a Service, né, que a gente está oferecendo aqui. De fato, facilita bastante, porque integra diferentes identity providers, e também eu consigo construir um modelo de autorização, onde eu unifico os tokens, né, os modelos de tokens, e implemento os métodos RBAC e ABAC para os serviços de acesso às APIs. E aí, com isso, eu consigo validar os tokens de acesso e mapear os recursos por meio dos scopes. Se vocês depois quiserem mais informações sobre nós e sobre o OPA, pode mandar um e-mail para a gente, que a gente passa para vocês o que a gente já teve de experiência com essas duas ferramentas open source. Fechando aqui, como que a gente consegue implementar as features do Open Finance dentro do nosso CIAM. Então, é claro que o Open Finance, a gente viu, né, o Felipe passou ali no início, é um mundo, né, então a gente tem diversas fases, inclusive que o Open Finance vem sendo implementado no Brasil, e como eu falei ali de alguns modelos de negócio, né, de pessoa física, pessoa jurídica e também de pagamentos, existem muitos outros, né? Eu falei de alguns modelos de negócio que a gente vem encontrando, desenvolvendo e trabalhando, mas existem muitas outras ferramentas e muitos outros modelos de negócio que podem envolver também o Open Finance, por exemplo, a parte de autorização de FGTS para compra de casa própria, enfim, é um mundo de possibilidades aí, né? Mas para que a gente possa atender esse mundo de possibilidades do Open Finance, né, a gente teve alguns pilares importantes em que a gente teve que colocar dentro do nosso CIAM para poder justamente conseguir atingir esses objetivos, né? Então, falando de consentimento, né, como o Felipe já falou lá no começo, então qualquer informação sua para que seja disponibilizada para qualquer parceiro precisa necessariamente do seu consentimento. A questão da privacidade, que é extremamente importante, né, o armazenamento desses dados tem que respeitar a LGPD e a gente só pode armazenar os dados necessários, extremamente necessários para aquela operação, garantir, né, a privacidade, o isolamento dos dados, e aí por isso a questão do multi-tenancy, multi-conta é muito importante, para que a gente não possa armazenar dados de clientes de forma absolutamente separada. Precisa ser self-service, né, porque o cliente tem que ter a possibilidade dele ir lá e contratar esses serviços, né, de forma automática. Então, você, por exemplo, quando você entrar no site do parceiro, você vai ser exposto a ofertas aí, e você tem a opção de você contratar essas ofertas de uma forma self-service. E não só isso, né? A própria disponibilização dos serviços financeiros para o parceiro também tem que ser self-service, né? E a gente está trabalhando aqui como CIAM de uma forma para entregar tanto a parte de token, também com a parte de certificados e tal, toda de forma self-service. Segurança, com certeza, né? Não pode deixar de faltar. O CIAM e a ELM são disciplinas de segurança, e a segurança tem que estar sempre em primeiro lugar, especialmente quando você fala de dinheiro, de mercado financeiro, então é extremamente importante. Personalização, como eu disse, é um grande desafio, cada parceiro tem sua forma de trabalhar, alguns preferem web, outros usam mobile, tem a sua forma de autenticar, tem a sua forma de entregar esse serviço para o cliente final. Então, a gente precisa ter uma solução que seja robusta o suficiente, flexível o suficiente para a gente personalizar
esse serviço para entregar para o parceiro e ele, por sua vez, disponibilizar para o cliente. O ALF e o OpenID Connect são padrões consagrados de autenticação e autorização que hoje são utilizados no mercado e que a própria Open Finance institui aí como ferramentas seguras de autenticação e autorização. A parte de análise de risco não é exatamente uma responsabilidade do CIAM, mas o CIAM ele acaba contribuindo porque, por exemplo, você vai fazer um Pix para alguém, né? E esse Pix ele tem um valor elevado. Normalmente funciona da seguinte maneira, né? Você cadastra uma intenção de realizar aquele Pix e você recebe um retorno do motor de risco da instituição financeira avaliando, beleza, esse cara pode fazer essa operação ou não, mas ele pode somente com um segundo fator de autenticação específico, por exemplo, somente com a biometria. Então, a gente não entra na parte da análise de risco em si, mas a gente entra sim, fornecendo capacidades de MFA, que o Boaro explicou ali mais cedo, para que esse cliente consiga fazer essa transação de forma segura. A parte de RBA também, que é uma análise de risco de autenticação, a gente também faz, mas o Boaro já explicou ali. A parte de onboarding, que é de fato pegar esse cliente final, né, e trazer ele para dentro da instituição financeira. Então, por exemplo, quando eu crio uma conta pagamento, eu preciso, de fato, pegar essa pessoa, esse cliente final lá do parceiro e criar ele dentro da instituição financeira, com todas as normas do Bacen. Por exemplo, se for criar uma conta corrente, eu preciso de ter uma série de informações ali. Então, esse onboard ele é muito importante e ele também é personalizado, né? Depende de como o cliente quer oferecer o serviço. E, por último, ali é a parte de autorização. Isso acontece do princípio ao fim. Então, a gente, enquanto CIAM, a gente trabalha tanto com a autenticação de serviços, então eu autentico aquele serviço, eu digo que aquele serviço pode vir bater aqui na minha API, né? Eu autorizo aquele serviço a bater na minha API baseado nas políticas do OPA, baseados no ALF. Então, tudo isso eu tenho que fazer essa autorização. E também autorização do cliente final. Então, que serviços aquele parceiro pode expor e que serviços o usuário final pode consumir. Então, assim, só para fazer aqui um fechamento, né, a gente, de fato, teve esse grande desafio aí, está tendo esse grande desafio de implementar todos esses modelos de negócio do Open Finance, utilizando um CIAM para multi-parceiros, para multi-clientes, o que é um desafio muito maior do que o CIAM tradicional, lá que o Boaro explicou, onde você tem domínio de todas as etapas, desde a parte do onboard até o encerramento daquele cliente. Então, aqui você trabalha com o cliente do seu parceiro, então é um grande desafio aí que a gente está encarando e a gente espera aí trocar bastante informações com todos vocês, porque é uma coisa nova, é uma coisa que a gente está desenvolvendo e que trocar experiência seria bastante interessante.